25 anos e 25 lições que eu aprendi até aqui. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou o Victor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui ser um adulto com vocês. Olha que coisa mais engraçada, gente. Eu sou um adulto, cara. Eu completei 25 anos recentemente e eu acho que eu posso dizer que eu estou entrando na crise dos 25, ou melhor dizendo, estou mais próximo da crise dos 30. Então, fazer 25 anos pra mim me deixou muito reflexivo, cara. E eu preparei aqui 25 lições que eu gostaria de saber antes de completar os 25. Portanto, se você tem aí a casa dos 20 e quer saber, já assiste esse vídeo e pega o papel e a caneta, porque eu apontei aqui e listei tudo bonitinho. Mas antes, é claro, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificação de toda vez que eu postar aqui no YouTube, entendeu? Porque eu agora assumi de fato a minha skin youtuber e tô trazendo um vídeo aqui pra vocês toda semana, pelo amor de Deus. Lição número 1. Café não é obrigatório para ser adulto. Não dá. Eu não consigo gostar de café. Eu não bebo café. Quando eu era criança, eu sempre ouvia minha mãe, a minha avó e as tias falarem que precisa do café, que o dia delas só começa depois que elas tomam o café delas, cafezinho da tarde. Não, pra mim não funciona. Eu já sou uma pessoa muito enérgica, eu já tenho uma energia assim que não dá pra explicar, entendeu? Eu sou a Bia do Brás. Então, se eu beber café, gente, eu fico insuportável. E outra que eu não gosto muito do café. Então, pra mim, beber café ou gostar de café não é obrigatório para ser adulto. Lição número 2. Ninguém sabe o que tá fazendo. E isso é a mais pura verdade, gente. Eu acho que no fundo tá todo mundo aprendendo todos os dias a ser adulto. Óbvio, né, que as pessoas mais velhas, elas já têm mais experiências, né, mas elas também estão em constante aprendizado, tentando se adaptar a esse desenvolvimento humano, né? Por exemplo, os nossos avós, há, sei lá, 20 anos atrás, se eles forem falar pra eles que ia ter internet, YouTube, TikTok, vocês acham que ia fazer sentido pra eles? Não. E eles também estão se adaptando a essa nova geração. Então eu acho que aqui na Terra estamos todos em constante aprendizado. Ninguém no fundo sabe o que tá fazendo aqui, entendeu? A gente tá literalmente aprendendo a viver em conjunto e em sociedade. Lição número 3. A comparação estraga qualquer fase de desenvolvimento. Eu acho que a gente tá num mundo que a gente tá sempre se comparando um com os outros, né? Por exemplo, se eu tô numa fase X da minha vida, eu vou sempre querer me comparar com outra pessoa que tem ali a mesma faixa etária de idade, vou querer comparar as duas vidas, né? As duas realidades que são, querendo ou não, diferentes, porque ninguém nunca tem 100% a mesma realidade, né? Uns têm mais, uns têm poucos. E no fundo a gente fica nessa montanha russa, nessa bola de neve de querer se comparar com os outros. E no fundo a gente não vive a nossa vida. Então eu acho que a comparação ela estraga qualquer fase de desenvolvimento. Se tu tá num processo pessoal que tá querendo se desenvolver em alguma área, seja profissional, não se compare com ninguém, porque você é o protagonista da sua própria história. Gente, eu sou muito coach, gente. Eu sou muito coach, puta que pariu. Lição número 4. Terapia ajuda dependendo do momento. Tipo assim, não quero aqui cagar uma regra. Psicólogos, psicanalistas, se tiverem assistido esse vídeo, não estou desmerecendo a profissão de vocês, ok? Eu nunca tinha feito terapia. Esse ano eu fiz. Eu fiquei alguns meses fazendo psicanálise. Não sei dizer aqui com dados oficiais de quantos meses eu fiz, mas foram algumas boas sessões. E pra mim não mudou nada, gente. Não sei se é porque eu tô numa fase muito de boa, sem nenhum problema na cabeça. Eu fazia a sessão, eu falava, eu explicava tudo, passava, falava tudo que tava passando na minha mente, mas acabava a sessão e eu ficava, ok, tá tudo certo. Não sentia que tava, tipo assim, sendo uou, nossa, fazer terapia tá mudando a minha vida drasticamente. Não aconteceu. Lembra, gente, que isso aqui eu tô falando das lições que eu aprendi com 25, tá bom? Não estou aqui cagando regra. Mas pra mim, a psicanálise, pelo menos, não mudou muita coisa, gente. Isso é pra ser bem sincero, entendeu? E eu já cancelei a minha psicanálise. Quando eu precisar, quando eu sentir necessidade, eu volto a falar com o meu psicanalista, mas por enquanto eu cancelei a minha terapia. Lição número 5. Dinheiro resolve muita coisa sim. Né? Existe aquela conversa de que dinheiro não traz felicidade, de que dinheiro não é
tudo, mas, gente, a gente não pode ser hipócrita. Dinheiro resolve muita coisa sim, gente, pelo amor de Deus. Se eu te mandar 1.000 euros agora, não ia resolver a sua vida? Você não ia conseguir resolver algum problema seu com 1.000 euros? É óbvio que ia conseguir, né, gente? Não vamos ser hipócrita. Quem dera ter 1.000 euros pra poder mandar pra alguém. Então eu acho que a gente fica nessas querendo ser perfeito, querendo cagar regra na internet, dizendo que é cult, que dinheiro não traz felicidade, não sei o que, gente. Mas não, isso pra mim é mentira. Dinheiro traz felicidade, ou melhor, dinheiro não traz a felicidade sim, mas dinheiro traz conforto e conforto traz felicidade. Por isso, acaba por dar na mesma. Lição número 6. A escola apenas nos ensina a socializar e desenvolver a nossa personalidade. Ou seja, a gente vai pra escola simplesmente para aprender a socializar com as pessoas, porque é a primeira forma de socialização que a gente tem fora da nossa casa. Então, pra mim, esse é o único aprendizado que a escola dá, porque, gente, matemática, se você não vai seguir uma área específica, pra que eu preciso saber a fórmula de Bhaskara, gente? Eu não preciso saber a fórmula de Bhaskara. Lição número 7. Descansar não é preguiça. Eu sempre acho que quando eu tô exausto, que quando eu tô procrastinando, eu acabo me tornando uma pessoa preguiçosa ou nesse caso, cedendo à procrastinação, mas no fundo eu só tô cansado, gente. A gente precisa descansar. A gente precisa dar tempo pro nosso corpo e a nossa mente renovar as energias, entendeu? Seja em qualquer ambiente da nossa vida. Se a gente trabalha muito, se a gente tem uma rotina muito pesada e se a gente não tiver o descanso necessário, a gente não vai estar bem. E eu falo isso por mim, né? Porque às vezes eu penso muito que o momento que eu tô deitado na cama, tipo, fazendo scroll no Instagram, no TikTok, é um tempo de desperdício, mas às vezes a gente precisa poluir a nossa mente e distrair, entendeu? Então eu acho que descansar não é uma preguiça. Dependendo do contexto também, né, gente? Você vai ficar o dia inteiro assim? Também não, né? Lição número 8. O ginásio não precisa ser perfeito. E aí é que tá o meu ponto. Eu já fui muito focado na academia, gente. A ponto de treinar 5 vezes na semana e ser mesmo muito regradinho. Porém, ao longo do tempo, eu fui desprendendo disso. Não fui deixando de lado porque eu nunca parei 100% de treinar. Acho que o máximo que eu fiquei sem treinar foi 2 meses. Não sei, mas eu não parei 100%. E é por isso porque o nosso corpo, ele tem uma memória muscular, ele tem essa facilidade de voltar. Então, se tu não parar 100%, se tu manter ali de vez em quando, de vez em nunca, um treino, ir pra academia, já vai voltando a estabilizar. Então, eu acho que o ginásio, ele não precisa ser perfeito, mas também não dá pra ir, né, uma vez por mês. E nesse caso, eu estou sendo hipócrita, porque ultimamente eu estou sendo bem relaxado mesmo. Lição número 9. As amizades mudam. Isso aqui, gente, é uma coisa muito normal que eu aprendi com a vida. As pessoas, elas vão e vêm na nossa vida. Tem momentos que a gente fica muito próximo de alguém, que a gente está numa fase da vida muito idêntica com alguma pessoa e a gente se conecta muito e a gente fica ali com a sintonia. E depois, ao longo do tempo, os anos vão passando, as coisas vão mudando, a gente vai entrando em fases diferentes. E é normal as amizades mudarem, é normal a gente não estar sempre com a mesma pessoa. E isso não significa que a amizade tenha acabado ou que o carinho tenha acabado. Não, simplesmente as pessoas, elas têm fases, né? Cada um passa por uma fase de vida e que as amizades às vezes não chocam, que as amizades às vezes não ficam tão unidas, seja por conta de relacionamento, por conta de... Relacionamento não, porque eu não acho que faça sentido alguém se afastar de um amigo por causa de relacionamento, então... Mas é um exemplo a se dar, entre aspas, né? Mas às vezes simplesmente elas mudam e tá tudo bem. É sobre isso. Lição número 10. Criar conteúdo salva dias ruins. Isso, gente, pra mim é com certeza a minha válvula de escape. Tipo, quando eu tô num dia ruim, ou quando o dia mesmo em si tá caótico de ruim, não para de chover, criar conteúdo pra mim em cima disso, faz aquele dia valer a pena, entendeu? Por exemplo, aqui em Portugal ultimamente tá chovendo horrores, todo dia tá chovendo. E não é uma chuvinha qualquer, é sempre chuva, chuva, chuva. E pra mim, gente, gravar um conteúdo, fazer uma piada, sempre salva aquele dia, entendeu? Lição número 11. Crescer dói. E sim, gente, dói. Quando a gente é criança, tudo que a gente quer é ser adulto, né? Quando a gente é adulto, tudo que a gente quer é voltar a ser criança. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo responsabilidades, a gente vai tendo dever, a gente vai tendo prestar contas para as pessoas vão começar a depender da gente, das nossas decisões, das nossas escolhas. E no meio disso tudo traz muita dor e confusão, que é a vida adulta. Então crescer realmente dói. Então,
esteja preparado para a dor. Sabia que a queda era grande, mas tive que pular. Ai, ai, enfim. Lição número 12. Ficar sozinho também ensina. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Nossa, eu tô muito Luísa Sonza, né, gente? Óbvio, né, que eu sou Sonzer raiz. Mas sim, gente, às vezes a gente fica nessa de, eu quero encontrar alguém pra somar na minha vida, quero alguém pra criar uma família e não sei o que, gente. Mas eu acho que pra mim, quando for a hora certa, essa pessoa vai aparecer, entendeu? Só que quem não pensa assim, acaba se metendo em situações que só vai trazer problema, só vai se submeter a coisas que não merece. Então, às vezes, mais vale ficar sozinho e aprendendo a se amar do que amar rasamente alguém. Então, às vezes, Mona, tá sozinha? Faz um brigadeiro, compra um gelado, vai assistir uma série, entendeu? Aprenda a gostar da solitude. Quando você entender isso, você vai resolver 50% dos seus problemas. Amorosos, no caso. Lição número 13. Nem tudo acontece como planejado, mas vira história. Ou seja, a gente consequentemente cai no erro de querer planejar, de pensar nas coisas, de querer estipular datas e metas e conquistas. E depois a gente fica muito preso nisso e percebe que no fundo, se eu, por exemplo, se eu comprar uma casa esse ano ou se eu comprar uma casa daqui a 5 anos, às vezes é melhor daqui a 5 anos que eu vou estar mais preparado, que eu vou estar mais feliz, do que agora momentaneamente, entendeu? Não sei se fez sentido. Porque às vezes quando as coisas saem do nosso planejado, né? Quando as coisas saem do nosso controle, muitas das vezes é melhor daquilo que a gente imaginou, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Lição número 14. A paz vale mais do que a razão. Isso aqui, gente. Ai, isso aqui é tão bom. Quando tu tá ali, né, discutindo com uma pessoa que já argumentou de tudo, a pessoa simplesmente não quer entender o teu lado, ou simplesmente não quer reconhecer que tá errada, gente. Simplesmente escolhe a tua paz. Se a pessoa quer te pintar de maluco, quer te pintar de vilão, simplesmente abraça o seu papel e confie no seu taco. Entendeu? É muito melhor ter paz do que ter razão. Mas eu também sou um pouco debochado, né? Mas pronto. Lição número 15. Ser real conecta mais do que ser perfeito. E isso aqui pode ser tanto para relações pessoais, né, com amizades e, enfim, relacionamento, ou do que com a internet, né? Por exemplo, eu, nessa minha constante carreira na internet, no início eu sempre quis ser perfeito, eu sempre quis postar várias coisas perfeitas e o perfeccionismo sempre esteve lá em cima. E eu não podia postar algo que fosse me trazer vergonha, mas no fundo aquilo não é a minha realidade. Então, hoje em dia, gente, eu faço questão de postar aquilo que acontece na minha vida. Eu faço questão de ser real, porque é isso que conecta as pessoas. As pessoas conectam com a verdade e com a realidade. E não com uma mentira, porque mentira tá todo mundo mentindo, todo mundo paga a vida perfeita no Instagram. As pessoas querem vida real. E é isso que eu também acredito. Lição número 16. Skincare não funciona pra mim. Gente, essa aqui eu posso me arrepender daqui a pouco, porque literalmente eu tenho 25 anos, eu não faço skincare, eu já tentei fazer skincare, já gastei muito dinheiro com produtos de skincare, mas eu fazendo e não fazendo, a minha pele fica igual. Então, pra mim, skincare não funciona. Eu gostaria que funcionasse, mas pra mim não funciona. Lição número 17. Algumas pessoas vão embora sem explicação. Isso aqui pode entrar um pouco também na lição número 9 ali nas amizades. Eu acho que as pessoas elas vêm e vão na nossa vida, como eu já falei, mas às vezes elas simplesmente vão e não explicam nada e tá tudo bem. Não sei de onde que eu vi isso, mas uma vez eu vi um vídeo qualquer de alguém falando que a nossa vida é como se fosse uma linha de comboio, né? Uma linha do trem. A gente inicia no início da linha e percorre todo o destino e as pessoas vão entrando e saindo do comboio, entendeu? Apita o comboio, nananana. Se uma pessoa decide sair da sua vida, é porque ou ela já cumpriu o papel que ela tinha pra cumprir na sua vida, ou porque ela não vai te agregar em nada. Então, pra que querer uma explicação? Pra que querer um motivo se aquela pessoa simplesmente não quer fazer parte da sua vida? Entendeu? Então tá tudo certo. Lição número 18. A gente aprende errando. Isso aqui é a lição mais clichê que tem aqui das minhas. Porque, de fato, gente, a gente só vai aprender alguma coisa quando a gente erra. Quando a gente faz merda, quando a gente enfia os dedos pelas mãos,
Quando a gente se fode, é que a gente aprende e não erra de novo. Ou às vezes erra pela segunda, terceira, quarta, quinta, quantas vezes for preciso até aprender, a gente vai errar. E tá tudo bem. Errar faz parte do nosso processo, do nosso ser. A gente está aqui para ser errado. Porém, não é para errar cometendo crimes, ok? Errar no sentido de aprendizagem, né? De desenvolvimento. Não é matar alguém e depois dizer que errou. Não, gente, pelo amor de Deus também, né? Vamos ter calma aí. Lição número 19. Ansiedade não te define. Eu acho que a gente, no fundo, né, a humanidade toda está caminhando para a ansiedade. Acho que as pessoas já nascem ansiosas. E isso também depende muito da criação e da evolução do ser humano, né? A tecnologia também faz as pessoas ficarem mais ansiosas. E acho que cada dia mais o índice de pessoas com ansiedade, doenças mentais, enfim, tem aumentado muito. Mas isso não define, entendeu? Eu acho que eu, pelo menos, tive momentos onde a minha ansiedade estava descontrolada, momentos que eu não conseguia mesmo ficar em mim, mas isso não me define, isso não resume, né? A ansiedade, ela não vai te definir ou não vai ser justificativa para algo. É basicamente isso. Gente, eu tô muito cult. Porra! Nossa senhora. Lição número 20. Não existe o tempo certo para tudo. É também aquilo que eu tava falando lá na lição número 13, né? Sobre as coisas não acontecerem quando a gente planeja. Eu acho que, de fato, não existe um tempo certo para alguma coisa, como eu dei o exemplo da casa, né? Acho que a gente cresce com essa idealização de que até os 18 a gente vive com os pais. Depois dos 18 a gente tem que sair da casa dos pais, viver a vida, conseguir conquistar o seu canto, a sua casa, o seu carro. E depois dos 30 conhecer alguém, um relacionamento. A partir dos 30 ter filhos. Acho que a gente cresce com essa ideia e no fundo não existe um tempo certo para cada coisa. Acho que, como eu falei, cada coisa acontece quando tiver que acontecer. E é como eu falei, eu acho que às vezes quando a gente não tá planejando que algo aconteça e vai lá e acontece, é mil vezes melhor do que ficar planejando, entendeu? Então essas duas também se conectam. Lição número 21. Trabalhar muito não é sinônimo de sucesso. E escuta isso aqui que eu tô falando, gente. De uma pessoa que tem 2 empregos, de uma carreira na internet pra gerir, trabalhar muito não significa que vai ter sucesso e resultado, pelo menos imediato, né? Eu acho que o fato de uma pessoa trabalhar muito, de uma pessoa correr atrás dos seus objetivos, é mais sinônimo de resiliência, de força de vontade, de esforço, do que de sucesso em si. Acho que o sucesso é a consequência, entendeu? Lição número 22. Se ouvir é essencial. E quando eu digo se ouvir, é se conhecer, entender os seus limites. Isso que pra mim também é um problema. Porque eu consigo estabelecer os meus limites, o problema é eu definir bem ele para as outras pessoas. Porque pra mim tá muito bem definidos os meus limites. Só que quando as pessoas ultrapassam esses limites, eu não consigo definir pra elas, entendeu? Pra mim tá definido, pra elas não. Então, isso aqui também é uma lição muito importante que a gente precisa aprender desde o início, não é só nas casas dos 25, no caso. Lição número 23. O humor é uma defesa e uma cura. Pra mim, isso aqui é a mais pura verdade. Eu uso o humor como estratégia de melhorar as coisas. Por exemplo, a minha vida pode estar uma merda, eu posso estar na merda, mas se eu fizer uma piada, já vai me ajudar. Então, acho que levar as coisas de uma forma mais cômica e leve é mais fácil de se viver. Apesar de que tem momentos que não dá, né? Acho que, de fato, o humor ele vem pra ressignificar algo. Deu algo de ruim que aconteceu na nossa vida. O humor ele vem pra ressignificar isso e transformar em uma coisa de fato mais leve. Então, pra mim, o humor é uma forma de defesa e de cura. Lição número 24, penúltima lição. Você muda mais do que você imagina. E isso aqui é a mais pura verdade. Acho que o ser humano em si, ele tá em constante evolução. E a gente também. Eu sou uma pessoa completamente diferente dos 24 anos. Em um ano, parece que aconteceu 10 anos na minha vida. E consequentemente eu fui mudando. A gente vai mudando com o tempo. As nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos gostos vão mudando. Acho que a única coisa que não muda são os princípios, né? Quando a gente tem os nossos princípios bem definidos, não vai mudar. As coisas cotidianas, gostos, com o tempo a gente vai mudando e vai ressignificando e tá tudo certo. Eu gosto de dizer que eu adoro ser hipócrita, porque mostra que eu estou evoluindo, ou que eu estou
saindo da minha bolha, da minha rotina, entendeu? Então é isso, a gente vai mudando várias vezes na nossa vida. E é isso, você pode criar um alter ego, você pode falar, eu sou o Vitor 1, eu sou o Vitor 2, eu sou o 3. E tá tudo certo, a gente vai mudando e é isso, a gente é uma própria lagarta borboleta. E a última lição, a lição número 25 é: está tudo bem ainda estar aprendendo. Como eu iniciei o vídeo falando, acho que nós, quanto ser humano, estamos sempre aprendendo. Acho que ninguém no fundo sabe 100% o segredo da vida, como lidar com as coisas. A gente vai estar sempre aprendendo, o aprendizado vai ser sempre algo que a gente vai estar fazendo, por isso tá tudo bem a gente continuar aprendendo. E é isso, gente. Isso foi o que eu pude concluir nos 25 anos que eu tenho na minha vida. Então, se você gostou, se você concorda com alguma coisa que eu disse aqui, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal. Estou com a meta de 1000 inscritos. Não sei se vai ser esse ano ou não. Se for, ótimo, maravilha. Se não, vai ser no tempo certo. Entendeu? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!